Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos fazendo uma entrevista com a doutora Ana Prado, que ela é especialista aí na área da linguística também, e línguas originais, né? E a gente vai estar falando sobre o uso das tecnologias no estudo das línguas originais e falar sobre as necessidades e os perigos dessa área. E aqui está conosco hoje aí, né, um modelo de inteligência artificial, a doutora Ana Prado, que vai estar respondendo algumas perguntas que a gente vai estar fazendo aqui a ela e ver como que ela responderia cada uma delas. Beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal, doutora Ana Prado. Se apresente, por favor, o pessoal que está te ouvindo aí. Muito obrigada, Didáscalo. É um prazer estar aqui. Eu sou a doutora Ana Prado, especialista em linguística, com foco no estudo das línguas originais e no uso da tecnologia para potencializar esse aprendizado. Estou aqui para responder todas as perguntas e contribuir com o que for possível. Ok, vamos lá então. Como você definiria o papel da tecnologia hoje no estudo das línguas originais? Se ela, de alguma forma, essa tecnologia ela tem ampliado mais esse estudo, ou se tem apenas, assim, por exemplo, superficializado a aprendizagem daqueles que se propõem nesse campo aí? Uma pergunta muito interessante. A tecnologia hoje tem um papel fundamental no estudo das línguas originais, porque ela torna o acesso a recursos como textos e ferramentas interativas muito mais fácil e rápido. Além disso, ela amplia o alcance do conhecimento, permitindo que mais pessoas se envolvam, não apenas quem já está na área. Então, ela realmente tem potencializado e democratizado o aprendizado. Tá. Você poderia inicialmente definir o que seria tecnologia, né? Assim, dar um conceito mais, talvez geral, e um conceito mais geral, depois algum conceito mais específico para o nosso caso aqui, da entrevista? Só para ficar mais claro, pessoal. Com certeza. De forma geral, tecnologia é o conjunto de conhecimentos, ferramentas e técnicas que a humanidade desenvolve para resolver problemas e melhorar a qualidade de vida. No nosso caso específico, a tecnologia aplicada ao estudo das línguas originais inclui ferramentas digitais, plataformas interativas, bancos de dados e muito mais que tornam o aprendizado mais dinâmico e acessível. Tá, beleza. É correto afirmar que só agora que existiu tecnologia? Ou não, sempre a tecnologia ela existiu na história da humanidade? Essa é uma ótima reflexão. Na verdade, a tecnologia sempre existiu, desde as primeiras ferramentas criadas pelo ser humano. O que mudou é a complexidade e a sofisticação dessas tecnologias ao longo do tempo. Então, sempre tivemos tecnologia, só que agora ela está mais avançada e presente no nosso dia a dia. Ah, beleza. Então nós temos para tudo na vida o equilíbrio, né? Aquela questão da virtude, né? Então, qual seria exatamente os principais riscos e armadilhas que a gente tem nesse uso indiscriminado de tecnologia, principalmente por iniciantes, né, de estudante que está iniciando aí nas línguas originais? Quais são esses riscos e essas armadilhas que a gente poderia listar logo de início aqui? Pelo menos dar um apanhado geral, assim, introdutório, né? Com certeza. Um dos principais riscos é a dependência excessiva da tecnologia, que pode levar a uma compreensão superficial, sem um aprofundamento necessário. Também existe o risco de se perder no excesso de informações e ferramentas, o que pode causar confusão. Para iniciantes, é importante manter um equilíbrio, usar a tecnologia como um apoio, mas sempre com uma base sólida e crítica. Ok, muito bom. Então, em relação, vamos fazer outra pergunta aqui, outra questão, exatamente sobre o uso de interlineares e também de tradução, essas traduções automáticas que alguns aplicativos fazem. Se isso aí pode comprometer e de que forma uma formação, né, comprometer a formação sólida de um estudante, né? De que forma isso vai comprometer essa formação sólida dele ali, ok? Sim, pode comprometer bastante. Esses recursos facilitam o acesso inicial, mas se usados como base principal, enfraquecem o raciocínio gramatical, a independência na leitura e a sensibilidade aos sentidos do original. O estudante corre o risco de ficar preso a uma estrutura artificial e não desenvolver domínio real da língua. Beleza, muito boa resposta. Em relação, por exemplo, como que você consegue avaliar, como que você avalia, na verdade, esse equilíbrio entre aquelas pesquisas tradicionais que você faz em léxicos, por exemplo, e gramática, né, os tradicionais, e o que você faz no uso das tecnologias hoje, apps, aplicativos e ferramentas digitais? Como que você avalia essa questão aí? O equilíbrio está na função de cada recurso. As ferramentas digitais agilizam a consulta, organizam dados e ampliam o acesso.
Mas a profundidade vem do estudo tradicional, do tempo gasto com léxicos, gramáticas e leituras mais técnicas. Eu vejo a tecnologia como apoio, não como substituto. O ideal é usar os apps para acelerar o processo, mas sempre voltando às fontes clássicas para confirmar e amadurecer o entendimento. Muito bom. Outra questão que a gente observa muito, por exemplo, tem muita gente que usa essas ferramentas digitais, esses aplicativos, para parecerem muito mais eruditos, né? Muito mais inteligentes. Como que você faz essa avaliação? Como que você avalia esse comportamento no âmbito da academia e também no âmbito da igreja, né? Se as pessoas se comportam dessa maneira aí, como que você avalia isso aí? Esse é um ponto delicado, Didascalo. Na academia, esse uso superficial logo se revela, porque o discurso não sustenta a análise. Já no ambiente da igreja, pode gerar confusão, porque muitos não têm os recursos para julgar a profundidade do que está sendo dito. A tecnologia pode ser usada para impressionar, mas sem formação sólida, isso vira fachada. O verdadeiro domínio aparece na simplicidade com que se explica o complexo. Exatamente, muito bom. Como que qual seria a dica para professores formarem estudantes mais críticos, né? Crítico diante do uso dessas tecnologias e também diante da sua formação exegética sólida, né? Qual seria a dica aí para esses professores? A principal dica é ensinar o estudante a questionar, mostrar como comparar traduções, conferir no léxico, identificar padrões gramaticais e desconfiar de soluções fáceis. O professor precisa cultivar a curiosidade e dar ferramentas para o aluno pensar com autonomia, e não só repetir o que vê nos aplicativos. E dentro desse ponto aí, quais critérios você usaria para identificar os aplicativos ou as ferramentas que são úteis para um estudo sério, por exemplo? Quais seriam essas dicas? Eu olharia 3 coisas, Didascalo. Primeiro, se a ferramenta permite acesso direto ao texto original com recursos de análise como parsing e léxico confiável. Segundo, se ela cita fontes acadêmicas ou padrões reconhecidos. E terceiro, se incentiva a autonomia do estudante e não a dependência de respostas prontas. Ok, para finalizar sobre a questão da democratização, você acha que essas ferramentas elas terminam que democratizando o estudo das línguas originais, que antes ficavam mais no âmbito mais acadêmico, né? Algo reservado aos acadêmicos? De que forma essas tecnologias elas podem exatamente democratizar esse acesso, né? E resumidamente, novamente aqui, quais os perigos dessa democratização, se é que tem, né? Sim, elas democratizam muito o acesso, tornando o estudo mais disponível para quem não tem formação formal. Mas o perigo é que essa democratização sem acompanhamento crítico pode espalhar interpretações superficiais ou erradas. A tecnologia abre portas, mas é preciso orientar para que as pessoas saibam como usar essas ferramentas com responsabilidade. Tá, beleza. Como você julga o uso daqueles aplicativos, por exemplo, o Logos, né? O Accordance, por exemplo, e outros aí, né? O Bible Hub. Como que você avalia o uso desses aplicativos, né? Quais são os pontos positivos, negativos e tudo mais? Apps como Logos e iPhone são excelentes por reunir muitos recursos num só lugar, facilitando pesquisas rápidas e aprofundadas. O ponto positivo é a organização e acesso a materiais confiáveis. O negativo pode ser a tentação de usar só os atalhos e não se aprofundar nos estudos tradicionais. Tudo depende do uso que o estudante faz. Se for ferramenta complementar, é ótimo. Se virar muleta, limita o aprendizado. Muito bom, muito bom. Faça suas considerações finais, trazendo um apanhado geral de todas as perguntas a boa parte delas mais relevantes que você achou, e faça aí as suas considerações finais em 2 minutos, por favor. Claro, Didascalo. De forma resumida, vejo que a tecnologia mudou muito o estudo das línguas originais, abrindo portas que antes eram fechadas para muitos. Ferramentas digitais e aplicativos facilitam o acesso, agilizam pesquisas e organizam dados, o que é muito positivo para democratizar esse conhecimento. Porém, isso vem acompanhado de desafios. O principal risco é a dependência exagerada dessas ferramentas, como interlineares e traduções automáticas, que podem criar uma ilusão de entendimento, deixando o estudante preso a uma leitura superficial.
Também há o perigo de usar tecnologia para parecer erudito sem ter a base sólida que a formação tradicional oferece. Por isso, o papel do professor é fundamental para formar alunos críticos, que saibam usar essas tecnologias com autonomia e senso de dúvida construtiva, buscando sempre o contato direto com as fontes originais, os léxicos e as gramáticas clássicas. Em resumo, tecnologia é aliada poderosa, mas só entrega resultados profundos quando usada com responsabilidade e equilíbrio, sempre respaldada por um estudo sólido. Assim, o acesso às línguas originais pode ser verdadeiramente ampliado, sem sacrificar a qualidade da compreensão. Quer que eu resuma algum ponto específico para a gente deixar anotado? Não, tranquilo, acho que foi uma boa entrevista aí, a gente conseguiu tocar em alguns pontos interessantes. Eu que agradeço aí a sua participação aqui conosco e obrigado. Fico feliz que tenha gostado, Didáskalo. Obrigada pelo convite para essa conversa tão rica. Sempre que quiser continuar, é só chamar. É isso, gente. Vocês viram aí que a gente fez entrevista aí com inteligência artificial, né? Doutora Ana Prado aí, uma especialista, que veio responder algumas questões aqui que a gente tinha, algumas indagações concernente ao uso da tecnologia e dentro do estudo das línguas originais, né? Espero que vocês tenham de alguma forma gostado dessa entrevista. Comente o que você achou, né? Qual pergunta você achou mais interessante? Qual pergunta você faria para uma inteligência artificial dentro desse tema? Comenta aí, deixa nos comentários aí. Acho que é isso. Valeu, fui, né?